Oi, gente, meu nome é Ana Soares, alguns aqui já me conhecem. Eu sou escritora, eu moro na Suíça, eu escrevi o livro infantil A Liga da Identidade, que logo logo vai estar aí com vocês. E a Neia me pediu hoje para falar sobre a empatia com vocês. Como eu sou escritora e adoro papel e escrever, eu fiz alguns cartazes aqui para falar para vocês sobre esse assunto. Empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade de compreender emocionalmente uma outra pessoa, ou às vezes até um quadro, um texto. Isso tudo tem a ver com empatia. É assim o que a gente fala que é se colocar no lugar do outro. Geralmente a gente já escutou isso por aí, né? Mas eu queria ver com vocês o seguinte: tem uma diferença, porque as palavras são bem parecidas. Não é a mesma coisa que simpatia, não é a mesma coisa que antipatia. Quando a gente fala assim, uma pessoa é simpática, ela quer agradar a outra pessoa. E quando a pessoa é antipática, ela não tem desejo algum de agradar. É aquela pessoa que tá sempre com cara ruim, que não tá aí pra ninguém. Então, assim, ela não tá nem um pouco a fim de agradar a pessoa. E simpática é aquela pessoa que tá sempre sorrindo, que ela gosta de agradar uma pessoa. E isso não tem nada de mal nisso, pelo contrário. A empatia ela tem mais a ver com outras palavras, que, por exemplo, afeto, afinidade, amor, fraternidade e identidade. Eu vou falar por que ela tem mais a ver com esse tipo de palavra. Muito importante para você entender como que tu vai compreender o que a outra pessoa está sentindo. Você tem alguma ideia? A primeira coisa que tem que fazer é ouvir. Sim, um bom ouvinte, ele já consegue captar várias coisas que as pessoas estão falando para as outras. Não só nas palavras, mas às vezes com o olhar. Tu consegue enxergar um olhar de bravo. Olha, tô fazendo um olhar de bravo. Tu consegue entender um olhar de amor, um olhar que traz felicidade, né? A gente fala que a gente sorri também com os olhos. E às vezes a gente tá sorrindo com os lábios, mas não tá sorrindo com os olhos. Esse ouvir é muito mais do que só com os ouvidos, é entender, é ser empático. Por isso da palavra empatia. A segunda coisa mais importante, ao ser empático, além de ouvir, de perceber as coisas, é aceitar, sem julgamento. A gente aceita o que a gente escuta ativamente o que a pessoa está falando, entra lá dentro do ouvido da gente, dentro da cabeça, e a gente aceita, sem julgar, sem achar que é certo, sem achar que é errado. É a realidade daquela pessoa. Por isso que eu falei ali para vocês no começo, que é se colocar no lugar do outro. E a terceira coisa é respeitar. Por isso que tem a ver com a identidade. Lembra que eu falei das palavras? Afinidade, amizade, fraternidade, identidade. Quando você sabe quem você é de verdade, você pode respeitar a opinião dos outros, mas não precisa ter a mesma. Mas o respeito é bom. Você pode aceitar o que ela está te falando, você pode respeitar, mas você não precisa concordar, tá? Porque, assim, ó, isso aqui é agora a plaquinha do stop, para, não. Você pode ser empático, você pode aceitar, você pode respeitar, mas você não precisa concordar. Você não precisa tomar decisões pelas outras pessoas. Você não precisa se meter no que ela vai fazer com aquilo que ela está te contando. Isso é muito, muito importante. E você não precisa sofrer junto. Quando alguém vier te contar uma história que está precisando, às vezes é bom falar com os outros, né? Às vezes tu está numa dificuldade, num desafio, você quer desabafar com seu amigo. Então, é bom que a pessoa te escute. Isso prova que ela tem inteligência emocional. Assim como é bom você saber escutar, aceitar aquilo, mas não precisa trazer para o teu coração. Ela vai te contar de um desafio, de um problema que ela está passando em casa, você escuta, você aceita, você respeita, e só isso já vai fazer um super bem para o seu amigo, para sua mãe, para seu colega da escola, para qualquer pessoa que seja. O ser empático é você estar aqui, é como se estivesse calçando o sapato da outra pessoa. Né? Imagina, tu tem o teu pé, por isso que é importante a identidade. Teu pé é único, ele cabe no teu sapato, certo? Então,
Imagina assim, tem um sapato muito maior da outra pessoa ou um sapato muito menor. Vamos pensar no menor, que é mais fácil de entender. A pessoa que está te contando a história tem um pé bem pequenininho, bem menor que o teu, e o sapato é dela. E para ela já está apertado também. Então aí fica pensando assim, poxa, esse sapato está super apertado, ela não está aguentando. Tu vai ficar se metendo na história, tu não vai ajudar. Às vezes só ouvir já ajuda pra caramba. Às vezes ouvir e aceitar sem julgar. Ah, ela às vezes contou que fez uma coisa errada. Tu aceita aquilo, só aceita, tu não precisa concordar. Aquilo aconteceu, não tem mais volta, aconteceu. Então aceita, respeita. Não precisa brigar com ela, não precisa impor sua opinião. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é essa. Você pode até perguntar. O ser empático tem muito em perguntar. Você quer saber a minha opinião? A minha opinião, na minha opinião, eu sempre falo isso aqui em casa também. Vamos começar a frase assim: na minha opinião, e aí você dá a sua opinião. Isso é ser empático, tá, gente? Então, assim, eu vou dar uma tarefinha para vocês, porque sem tarefa, às vezes a gente não consegue captar o que é mesmo. O que é a tarefa? Tentar ser empático, tentar ouvir melhor as pessoas. Primeira coisa, tentar ouvir melhor as pessoas, ouvir ativamente. Não é só um ouvir que entra no ouvido e sai no outro. Ouvir a história, tentar sentir o que aquela pessoa tá sentindo, te contando uma história. Isso vai acontecer com vocês durante a semana, durante a vida de vocês. Quando alguém vier contar alguma coisa, tenta ouvir. Ouvir sem julgar, ouvir respeitando, ouvir sem se meter, mas se colocando naquele sapatinho ali que eu falei, se colocando no lugar dos outros. E a segunda tarefa que eu vou dar para vocês é o seguinte, essa aqui eu tô bem ansiosa por ela. Vocês vão tentar ser empático com alguém essa semana, ou nos próximos 15 dias, de preferência essa semana. E vocês vão escrever o que aconteceu. O que você sentiu naquela oportunidade de ser empático com uma pessoa, de ouvir uma pessoa, de aceitar o que ela está dizendo sem julgar, de respeitar, de perguntar se ela quer a sua opinião, de dar a sua opinião respeitando a dela. E eu queria que vocês escrevessem para mim um texto e eu vou pedir para a Neia mandar esse texto para mim, tá? E aí eu vou responder para vocês, para quem fizer essa tarefa aqui, ser empático e me contar como é que foi, tá? Eu tô aqui, gente, para ser empática com vocês também. Qualquer coisa que vocês quiserem me falar, vocês podem me escrever lá no Instagram e eu vou escutar, eu vou ler. Às vezes a gente pode escutar também através de uma palavra escrita. Você vai ler, vai tentar ver o que sentimento que tem ali atrás, tá? Então eu tô aqui com vocês e eu quero escutar e eu quero ser empática com vocês e a gente trocar essa ideia, tanto a de vocês quanto a comigo. Um dia eu quero estar aí pessoalmente com vocês e aí a gente vai poder conversar de pertinho. Mas por enquanto, sejam empáticos. E simpático também sempre ajuda, tá bom? Um beijão pra vocês!